muito bom dia, um domingo excelente a todos. Não esqueça que já estamos na segunda metade do ano e é hora de voltar as atenções para as questões financeiras, para as despesas com o final do ano letivo, com o planejamento para 2014. No programa de hoje, vamos falar com o Dr. Alípio Reis, uma conversa franca sobre transparência. E uma conversa emocionante, agradável, com o deputado Luiz Castro sobre o movimento do povo na rua. A questão está no ar. Estamos aqui no Parque Suítes, no Tropical Hotel em Manaus, e temos esse cenário maravilhoso. E com esse cenário bonito e transparente, para que todos conheçam realmente a área aqui, uma parte da área da Ponta Negra. E vamos falar em transparência, e para tanto nós temos aqui a presença do Dr. Alípio Reis, que é do Tribunal de Contas do Estado. E a questão é: a Lei Complementar número 131/209, conhecida como Lei da Transparência, exige que os entes federativos, quer dizer, a União, Estado e município, passem a adotar dois procedimentos. A disponibilidade em tempo real, quer dizer, imediatamente, toda hora tem que estar atualizando o cadastro, as informações relativas à execução orçamentária e financeira. E que os itens adotassem um sistema integrado de administração financeira e o controle. A questão é, segundo essa mesma lei, os municípios estão cumprindo essa obrigatoriedade, que são municípios acima de 50 mil habitantes. É o que nós não temos muito aqui. É verdade? Bem, a lei está já em vigor já desde 2009 e particularmente os municípios abaixo de 50 mil habitantes são aqueles que têm mais dificuldades em aplicar a lei, uma vez que falta tecnologia, né? Mas existe ao mesmo tempo uma intenção no sentido de que as ferramentas da lei sejam aplicadas. No caso específico dos entes, a dificuldade maior é colocar esse aspecto da informação em tempo real, para a sociedade consultar quanto que se gasta nesses municípios, quanto que se gasta e com quem é gasto. Essa dificuldade é do próprio prefeito ou é da internet? Em parte da internet e em parte do prefeito. Existe a necessidade de haver uma intenção, um desejo político, sim, para implementar. Claro que a lei se sobrepõe a isso, mas é importante ter a iniciativa política, a intenção política, do político em si. Então, tendo essa iniciativa, com certeza no futuro nós tenhamos uma lei que seja observada na íntegra e temos mais transparências no serviço público. Nós já estamos em junho. Essa lei exige que a partir do dia 28 de maio tivesse essa obrigatoriedade de todos estarem tendo esse procedimento. Exatamente. E estão sendo cumprido isso? Atualmente, como é que se encontra aqui no estado do Amazonas, especificamente, que interessa mais de perto a nós? A Associação Amazonense de Municípios já está disponibilizando um portal de transparência para os municípios amazonenses, para que esse portal seja alimentado por esses municípios e câmaras, prefeituras e câmaras municipais. Claro que isso ainda está muito incipiente ao início, é uma mudança de cultura, é natural, mas a ideia é que isso evolua para uma coisa mais agressiva e mais próxima da realidade apontada pela lei. É 2009 para 2013, não deu tempo ainda? Pois é. Na verdade, o que aconteceu? A lei, ela escalonou. Ela deu um ano para municípios com acima de 100 mil habitantes implementarem. Ela deu mais 2 anos para um município entre 50 mil e 100 mil habitantes implementarem. E ela deu 4 anos para municípios abaixo de 50 mil habitantes implementarem. No caso aqui no nosso Amazonas, a maior parte dos municípios são com menos de 50 mil habitantes. Então, na verdade, eu diria que aí a
a lei da transparência para a gente aqui, ela começou dia 27 de maio agora passado, que inteirou 4 anos. Então, agora a ideia é fazer gestões, contatos, né? O Tribunal de Contas, inclusive, está tomando essa iniciativa. De minha parte, estou fazendo um trabalho também específico nesse sentido, com alguns gestores, e para que até o final do ano nós possamos evoluir nesse caminho. O município que não está cumprindo a lei por falta de internet, de quem é a culpa? Do prefeito ou da operadora? Eu diria que, em parte, existe uma necessidade de que o prefeito tome uma iniciativa, porque é o agente mais importante do município. Então, se ele não encabeçar essa tomada de posição, nada acontece. Por outro lado, também, a internet hoje no Brasil realmente é precária, todos sabem. Não somente nos municípios interioranos, mas também nos grandes centros. Agora, já existe tecnologia para isso, e aí cabe ao mandatário municipal buscar essa tecnologia, né? Por exemplo, eu lembro que a Unicamp, salvo engano, ela está com um projeto pioneiro no Brasil em que eles estão tentando buscar a internet utilizando a rede elétrica. Então, um trabalho pioneiro que está sendo feito, que pode muito bem ser um importante aliado aqui no Estado para que a coisa decole. Então, em síntese, o prefeito é uma peça fundamental nesse sentido, né? E tem condições para tal. A questão é, os municípios que não possuem rede elétrica e sim são mantidos por geradores próprios, não estão interligados à rede. Como é que faria essa transmissão, então, via internet, se não há ligação? Pronto, a alternativa nesse caso, a meu ver, seria que a Associação Amazonense de Municípios, assim como as outras associações de municípios no Brasil, em conjunto com a Confederação Nacional de Municípios, que é a conjugação de todos, busquem unir esforços para tentar, quem sabe, num pool via satélite, com custo distribuído aí nacionalmente, tentar superar esse problema naquele grupo de municípios que carecem dessa situação, que creio aqui no Amazonas é uma situação pontual. No Brasil é uma situação pontual, né? Especificamente aqui no norte e no Amazonas. Então, aí careceria de um apoio realmente de uma entidade confederativa, né, ou nacional ou regional, para em conjunto, sozinho não tem como conseguir. Tem que ser em conjunto, tem que se unir força, só mais força. Então, para mim, essa seria a saída. E os recursos seriam dados pelo governo federal ou seria por quem criou a lei? Aí, na verdade, esse recurso seria dos próprios municípios. O que acontece hoje? Cada município tem o seu quinhão orçamentário, né? Tem a sua arrecadação. Por meio de um consórcio, cada um poderia casar, tirar um pouquinho desses recursos e somando, né, se unindo, conseguir um preço menor no mercado. Quer dizer, muita demanda, né, muita procura de determinado produto, você tem condições de barganhar o preço, né, cair muita quantidade, né? Então é a lei da economia, tem condições de cair esse preço. Então essa seria uma forma também de fazer com que esses municípios economizassem recursos públicos, né, tão preciosos, pertence a todos nós no caso. O senhor, como auditor fiscal, auditor do Tribunal de Contas, isso seria uma rubrica específica, teria que ser criada ou já existe? Não, já existe. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ele apenas iria montar o orçamento dele como vem montando, numa parte apenas que eles iam sinalizar aquele recurso que iria ser destinado a essa finalidade, ia ser sinalizado com um determinado código, que esse código existe nacionalmente, dizendo que aqueles recursos seriam para esse tipo de aplicação coletiva, consorciada. Então lá no orçamento viria uma rubrica específica para isso. E a partir dessa rubrica seria identificada o montante desses recursos a serem aplicados. Então eu pergunto porque na hora da aprovação das contas, às vezes aparecem algumas contas com ressalvas, outras sem ressalvas, e as com ressalvas e as sem ressalvas praticamente são a mesma coisa na hora da eleição, porque o candidato é sempre candidato, não existe ressalva nesse caso. O senhor teria como explicar isso? Contas com ressalva existe, tecnicamente, juridicamente existe, só que eu digo que em termos de Brasil, a nossa estrutura de controle externo do Brasil, ela admite certas flexibilidades, digamos assim, né? O modelo de controle externo do Brasil realmente ele impõe, ele deixa muito vago determinados posicionamentos do órgão de controle. Então poderíamos ser mais específicos, mais objetivos. E aí, quem sabe, uma mudança numa legislação
uma legislação mais objetiva, mais amarrada, né, no âmbito dos tribunais de contas, resolveria em parte esse problema. O senhor teria mais alguma orientação, principalmente aos prefeitos? Eu teria sim. Na verdade, aqui no estado eu tenho acompanhado o portal da transparência da Associação Amazonense dos Municípios e eu pediria aos prefeitos e presidentes de câmaras, isso não é somente para os prefeitos, que alimentassem nesse primeiro momento esse portal, já existe lá no portal da Associação Amazonense de Municípios, e migrassem o quanto antes essas informações para a sociedade ter conhecimento da aplicação desses recursos. Então o apelo seria nesse sentido, que câmaras e prefeituras do nosso interior, o quanto antes, prestigiassem, né, dessem as mãos à Associação Amazonense de Municípios, no sentido de alimentar esse portal. Ganha todo mundo. A questão é, a informática chegou para dominar. Alguns municípios ainda não têm condições, porque enquanto não chegar a luz para todos em todos os lugares, isso vai acontecer. Então, precavenham-se o mais rápido possível, porque a lei da transparência aí está.